Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 28 de julho de 2025. 17ª semana do Tempo Comum, segunda-feira, cor litúrgica verde. Santo do dia, Beatos José Caseles Moncho e José Castel Campos, mártires salesianos, século XX, início do século XX. Na Espanha, os beatos José Caseles e José Castel foram presbíteros da Sociedade Salesiana na Espanha e mártires. Aconteceu a Guerra Civil na Espanha e José Caseles Macho e Castel Campos dedicaram-se a assegurar o refúgio das crianças que viviam na região. Eles foram capturados, torturados, foram assassinados em Barcelona, um no dia 27 e outro no dia 28 de julho de 1936. Pela intercessão dos beatos José Caseles Mancho e José Castel Campos, peço a Deus que ilumine a nossa caminhada de fé, que não nos deixe fraquejar diante das dificuldades. Por isso, invocamos o nome poderoso do Senhor e a intercessão desses dois santos de hoje para cada um de nós. Amém. Vamos ouvir com atenção a palavra do Senhor. Primeira leitura, leitura do livro do Êxodo, capítulo 32, de 15 a 34. Naqueles dias, Moisés voltou ao cume da montanha, trazendo nas mãos duas tábuas da aliança que estavam escritas de ambos os lados. Elas eram obra de Deus e a escritura nelas gravada era a escritura mesma de Deus. Josué, ouvindo o tumulto do povo que gritava, disse a Moisés: há gritos de guerra no acampamento. Moisés respondeu: não são gritos de vitória nem gritos de derrota. O que ouço são vozes de gente que canta. Quando chegou perto do acampamento e viu o bezerro e as danças, Moisés encheu-se de ira e arremessou por terra as tábuas, quebrando-as no sopé da montanha. Em seguida, apoderou-se do bezerro que haviam feito e queimou-os e triturou até reduzi-lo a pó. Depois, espalhou o pó na água e os fez os filhos de Israel beberem dela. Moisés disse a Arão: o que fez este povo para atraíres para eles tão grande pecado? Arão respondeu: não se indigne, o meu senhor, tu bem sabes que este povo é inclinado ao mal. Mas eles me disseram: faça-nos deuses que caminham à nossa frente, pois quando aquele Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Eu então lhes disse: quem de vós tem ouro? Eles trouxeram ouro e me entregaram, e eu lancei ao fogo, e saiu esse bezerro. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós cometestes um grande pecado, mas vou subir ao Senhor para ver se de algum modo poderei obter perdão para o vosso delito. Moisés voltou para junto do Senhor e disse: este povo cometeu um grandíssimo pecado. Fizeram para si deuses de ouro. Peço-te que perdoes esta culpa, senão risca-me do livro que escrevestes. O Senhor respondeu a Moisés: é aquele que pecou contra mim que eu riscarei do meu livro. E agora vai, conduz esse povo para onde eu te disse. O meu anjo irá à tua frente, mas quando chegar o dia do castigo, eu o punirei por esse seu pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Responsório é o Salmo 105. Dai graça ao Senhor, porque Ele é bom.
construíram um bezerro no Horebe e adoraram uma estátua de metal. Eles trocaram o seu Deus, que é sua glória, pela imagem de um boi que come feno. Dai graça ao Senhor, porque Ele é bom. Esqueceram-se do Deus que os salvara, que fizera maravilhosas maravilhas no Egito. No país de Cã, fez tantas obras admiráveis. No Mar Vermelho, tantas coisas assombrosas. Dai graça ao Senhor, porque Ele é bom. Até pensava em acabar com a sua raça, não, se não tivesse Moisés intercedido e o seu eleito interposto, intercedendo junto a ele, para impedir que sua ira os destruísse. Dai graça ao Senhor, porque Ele é bom. Evangelho. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhe esta parábola: o reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia em seu campo. Embora ela seja menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhe falava sem usar parábola, para cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nós temos no Santo Evangelho a comparação que Jesus faz, né? Uma pequena semente. O reino de Deus é desse jeito, um pequeno ato nosso, uma pequena obra que fazemos quando nos dedicamos a proclamar o Evangelho a partir dentro de casa, dando testemunho aos nossos filhos, né? A partir do nosso convívio no emprego, na empresa, no meio do transporte, dirigindo, num ônibus, onde quer que você esteja, se você estiver disposto a ser essa sementinha, né? A semente de mostarda na mão de Deus, porque é Deus que faz a obra, há de se transformar numa grande árvore, acolher os pássaros. Então, a igreja, ela é composta disso, de pequenas sementinhas. Quando você está lá participando nesse espírito de unidade, né? Um espírito eclesial que forma a igreja neste mundo, você está participando. Você é aquela sementinha que Deus vai transformando numa grande árvore. E assim nós vamos acolhendo o povo de Deus, nós vamos animando todos no Espírito Santo a seguir o Senhor. Outra comparação é como uma mulher que pega um fermento. Ela pega uma porção de fermento, mistura com 3 porções de farinha e deixa ali quietinho que vai crescer. Então, é isso. Quantas e quantas almas foram convertidas no Senhor, talvez por seu testemunho, porque naquele dia você pegou o texto, estava orando. Quantos e quantas almas serão convertidas, porque pelo seu jeito de louvar a Deus na igreja, pelo seu jeito de agradecer a Deus, pelas suas orações, então nós não sabemos. Nos cabe então misturar a massa, nos cabe então ser esse fermento que será misturado uma porção de farinha, para que tudo cresça na vontade do Senhor, no testemunho do Senhor. Agora, nós estamos vendo na primeira leitura que acontece um pouco diferente. Embora Deus tenha manifestado ao povo hebreu todo o seu poder, quando tira este povo lá do Egito,
atravessa a pé enxuto o Mar Vermelho, faz obras e grandiosas. Do céu desce o pão, o maná, as cordonizes são servidas num grande banquete para o povo de Israel. Veja só, para o povo hebreu, quanta coisa, quanta manifestação de Deus para este povo. Mas esse povo é cabeça dura. Somos nós, cabeça dura. No lugar de aguardar Moisés descer com a palavra de Deus, e quando ele desce, então, julgando que Moisés estava morto, porque Moisés demorou muito tempo na montanha orando no Senhor, eles falaram assim: agora nós estamos sem nenhuma liderança, nada, aquele que nos tirou do Egito já não, talvez não exista mais. Vamos fazer para nós um ídolo novo? Que coisa, que loucura! E fizeram então, juntaram o ouro todo deles, derreteram e saiu eh, eh, aquela obra, né, feita pelo homem, né, um touro, e começaram a adorar o touro. E quando Moisés desce então com a lei do Senhor, com os mandamentos, todo animado, porque Deus se manifestou, vê aquele louvor, aquelas danças e tudo mais ali, ele tomado de tamanha ira, ele quebra os mandamentos que Deus lhe dera, né? Também preocupado, porque isso ali é que eles fizeram uma idolatria passível, né, de morte, né, diante do Senhor. Então, é um pecado muito grave, muito grave. Tanto que o Senhor falou a Moisés: aquele que pecou contra mim, eu riscarei do meu livro. Ou seja, é, é, o livro da salvação, o livro do Senhor. A nossa vida está escrita como num livro. Aquele livro que o Cordeiro apresenta lá em Apocalipse. Quem terá coragem de pegar o livro e apresentar ao Senhor? O Cordeiro, Cristo ressuscitado. Ele teve coragem de fazer isso. Então, ter seu nome riscado significa fui condenado, vou viver eternamente nos infernos. Então, a idolatria é um pecado muito grave, gravíssimo, relatado aqui na primeira leitura de hoje. E reforçado no Salmo. Mas queremos glorificar a Deus a presença dos beatos José Caseles e Castel Campos. Veja, uma pequena semente lançada no poder de Deus, que soube adorar a Deus em meio às perseguições. Revolta civil na Espanha matou muitos, mas muitos religiosos, entre eles os dois beatos de hoje, que deram testemunho de Jesus Cristo diante de toda a perseguição deste mundo. Então, que esse Santo Evangelho possa nos trazer a realidade de que pequeninas obras, coisas pequenas que fazemos, mas sempre na disciplina de adorar somente ao Senhor. É o Senhor que se manifesta em nós, é o Senhor que nos transforma e livra-nos, Senhor, de toda tentação, de cairmos nas ciladas deste mundo e realmente cair principalmente na idolatria, a idolatria do sexo, da pornografia, dos prazeres sem controle, é, de todas as formas de idolatrias possíveis, né? Para que possamos adorar somente a Jesus. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador, multiplicando em suas redes sociais este ensino, esta pregação, para que mais pessoas possam então seguir a sua vida segundo a vontade de Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.